Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom dia a todos. Voltamos aqui no nosso canal com uma nova aula, ou conferência, ou explicação, como vocês quiserem chamar. Faz algum tempo que eu não publico um vídeo desse calão. Eu coloquei alguns vídeos das cerimônias da Semana Santa, mas hoje voltamos às aulas, explicações, num dia tão importante como é o dia de São José Operário. Se a gente pensar o que a gente pode falar de São José, seria melhor a gente pensar o que eu não posso falar dele, né? São José somente perde para Nossa Senhora e para Deus, obviamente. Foi simplesmente a pessoa, logo de Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora, a pessoa que recebeu mais graças, a pessoa que recebeu a maior função que o homem poderia ter recebido, guarda de nada mais nada menos que o Filho de Deus e protetor de Nossa Senhora. Por meio de uma saudável e sóbria comparação, vamos atribuir a São José três grandezas da mesma Nossa Senhora. Essas três coisas seriam o parentesco, a eminente pureza e santidade, e também o patrocínio e proteção universal. Respeito ao parentesco, Nossa Senhora tem um parentesco com Cristo muito maior do que São José, obviamente, porque Nossa Senhora, o sangue que corria, que passava pelas veias de Nossa Senhora era o sangue de Nossa Senhora, não assim com São José. São José era pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Visando, no caso de Nossa Senhora, visando que aquela singela menina seria a mãe de Deus, durante toda a eternidade, a Santíssima Trindade pensou numa mãe imaculada, cheia de graça. Cheia de graça. Porque quanto maior é a missão que Deus dá, tanto maiores são as graças que Deus dá para o cumprimento daquela missão. Portanto, a graça de Nossa Senhora é grandíssima. Assim também a graça de São José é grandíssimo pelo seu parentesco adotivo, mas parentesco real. São José era aquele homem que recebia semelhante adjetivo, o pai de Jesus, diante dos olhos dos homens. Aquele maravilhoso menino era chamado filho do carpinteiro. E a missão de São José é importantíssima, grandíssima, como já dissemos. Cuidar nada mais e nada menos que Nosso Senhor e Nossa Senhora. E se a missão é tão grande, as graças são tão grandes quanto. E aí vemos a grandeza da amizade entre Deus e São José, que teve a Deus nos seus braços. Vejamos bem, o parentesco entre Nosso Senhor Jesus Cristo e São José era um parentesco de um caráter adotivo. Em todas as outras adoções que existiram e existirão, é sempre o pai que adota o filho. Sempre. Sempre. É o pai que adota um filho. Aqui é diferente. É o filho que adota o pai. Se o filho pudesse adotar o seu pai, ele ia procurar o melhor. Assim foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele adotou o seu próprio pai. Essa adoção de São José vem mais do lado de Cristo adotar a São José que São José era Cristo. Porque Cristo escolheu a São José. Vejam a grandeza desse santo. Bem, a segunda comparação era a respeito à pureza e à santidade de São José. São José teve uma
característica muito notável, que a sua canonização está na mesma Sagradas Escrituras. Quem canonizou a São José? Não houve nenhum tipo de cerimônia onde São José era canonizado. Daqui em adiante, São José é considerado santo. Não, 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 não. A santidade de São José está provada nas mesmas Sagradas Escrituras, onde se lê nos primeiros capítulos, onde se narra o nascimento e tudo o que envolveu o nascimento de Cristo, e São José é chamado justo, homem justo. E a justiça, naquela época, chamar alguém de justo era comprovar a sua santidade. E Deus chama a São José de justo. Deus manda colocar nas Sagradas Escrituras aquelas palavras. O homem justo. A grande santidade de São José, sendo canonizado nada mais e nada menos que pela revelação escrita. E obviamente também passando pela revelação que foi transmitida oralmente, chamada a tradição da igreja. E falando da proteção universal, Nossa Senhora, por meio da sua corredenção, é a nossa grande protetora. Ela ajudou a Cristo permitindo ela entrar nessa grande obra, mas a Nossa Senhora, por meio das suas tão grandes dores, participou da nossa redenção, sendo a corredentora, não redentora. Dizer redentora seria uma afrenta a ela mesma, a redentora Nosso Senhor. Mas ela, por meio das suas dores, é considerada a nossa corredentora. E São José foi durante 30 anos protetor do nosso Redentor e da nossa corredentora. Ele foi quem guardou, quem custodiou, quem deu de comer, quem proporcionou o aquecimento da casa, quem proporcionou a casa. Durante aproximadamente 30 anos, São José dedicou a sua vida para proteger a cabeça do corpo místico, a mãe do corpo místico, que é Nossa Senhora, mãe da cabeça e mãe nossa. Nossa Senhora é a nossa mãe universal, nossa protetora universal. Também São José, por meio da sua proteção a Nosso Senhor Jesus Cristo, de feito, se considera São José como o protetor universal da igreja. Por quê? Porque ele recebeu essa missão de cuidar de Nossa Senhora e de seu divino Filho. São José, como acabamos de ver, graças grandíssimas teve, uma missão importantíssima e uma santidade tão eminente que foi comprovada pelas mesmas Sagradas Escrituras, a revelação escrita. Obviamente, uma graça que supõe virtudes muito elevadas, uma atuação do Espírito Santo em sua alma, uma atuação eminente do Espírito Santo em sua alma, e também de grandes bem-aventuranças. Seria um pouco longo dizer todas, dizer por que São José teve todas as bem-aventuranças narradas por Nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Vamos falar somente de 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Quem não imaginaria? A pessoa mais fria do mundo não pode negar que quando São José estava indo para fazer o censo, estava indo para a sua cidade, estava indo para a sua cidade, no meio dos seus parentes, chegou no destino e não tinha lugar para eles, entre os parentes e amigos. E ele olha para um curral e vê, é a única coisa que eu posso dar para a Mãe de Deus e para Deus que está nascendo. A pessoa mais fria do mundo tem que admitir que não há pessoa que não chore nessa situação. Imaginem o que passou pela cabeça de São José. Eu recebi essa grande missão de cuidar
do ser mais puro que existe e da criatura mais pura que existe, e eu vou dar um curral para que o Filho de Deus nasça. Não podemos falar muito disso, que as lágrimas começam a chegar na porta dos olhos. Chorou, São José chorou. Isso não tem dúvida de que ele tenha sofrido essa situação. E também outras tantas, a indigência, por exemplo, no Egito. Mas com certeza ele chorou naquela noite. Depois se alegrou muito, mas chorou. Porque o único aposento que ele pôde conseguir foi um curral para que Cristo nascesse. Qual foi a consolação de São José? A melhor morte que existiu e que existirá de pura criatura. A melhor morte. Por ter a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora ao lado no momento da morte. Ao lado no momento da morte. Isso é na tradição da igreja, isso não tem dúvida, que quando São José expirou, à sua direita estava Nosso Senhor Jesus Cristo e à sua esquerda a Nossa Senhora. Que grande companhia no momento da morte. Grande consolação pelas lágrimas derramadas naquela noite do Natal. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. O Salmo 27 diz: Domini est terra plenitudo eius. Do Senhor é a terra e todas as coisas que nela existem. São José não possuiu a terra nem as coisas que nela se contém, senão que possuiu o mesmo Criador da terra. Era meu filho. É meu filho. Adotivo, mas é o meu filho. Quando alguém perguntava quem é aquela criança, São José dizia: meu filho. Meu filho. Isso foi o que possuiu São José. Se os humildes herdam a terra, quanto maior será a humildade de quem possui a Deus. Grande humildade de São José. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Grandes homens como Moisés, Davi, Samuel, profetas, os profetas mais conhecidos, como Daniel, Jeremias, Zacarias, Isaías, desejaram ver a Cristo, desejaram ver ao Messias. E São José não somente viu, senão que conviveu, teve nos seus braços, deu de comer ele mesmo, ele produziu o alimento do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Dá para imaginar a limpeza do coração de São José? Grande, não? Muito grande. Nós começamos no dia de hoje o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, e a devoção a Nossa Senhora não está completa se não há devoção a São José. Isso eu garanto para vocês. A devoção a Nossa Senhora não estará completa se não há devoção a São José, porque, como diz Nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Evangelho de São Mateus 19, versículo 16, o que Deus uniu, que o homem não separe. E houve um verdadeiro contrato matrimonial entre Nossa Senhora e São José. Não devemos separar esse célebre casal nas nossas devoções. Então, nesse mês de maio, nós começamos esse mês de maio com a festa de São José Operário, que tal devoção ao São José, é necessária para completar a devoção de Nossa Senhora. Para terminar, já tem 14 minutos de vídeo. Eu geralmente não gosto de fazer vídeos muito longos. Somente uma história muito interessante que aconteceu no Novo México. Hoje o território é Estados Unidos. Essa história quem me contou foi uma freira que esteve nesse lugar onde que aconteceu esse milagre obrado por São José. Não no momento mesmo do milagre, senão depois. Uma das primeiras missões que chegaram nos Estados Unidos, geralmente a igreja o que fazia, mandava os missionários e logo montava uma comunidade e chegavam freiras para
escola, ajuda aos sacerdotes, enfim. Num convento, numa casa de religiosas, no que hoje se chama Novo México, que é território dos Estados Unidos, por um erro de arquiteto, né, não pôde se construir na capela das freiras o coro, né, na parte superior da capela. Um erro de arquitetura não dava para construir uma escada que chegasse ali. E as freiras ficaram muito desapontadas com aquela situação. Fizeram uma novena a São José para ver se solucionava de alguma forma. Ao nono dia, quando terminou a novena, chegou um homem, um carpinteiro, e se ofereceu a ajudá-las, com a condição de que ele trabalhasse sozinho, que ninguém o visse trabalhar. As freiras aceitaram as condições, mas não tinham acertado nenhum tipo de preço no trabalho. Passando alguns dias, de repente o carpinteiro parou de vir a obra, e as freiras entraram na igreja e estava a escada pronta. Essa escada pronta, essa pessoa que me contou essa história, essa pessoa viu essa escada pronta. Essa escada não tem pregos. Essa escada é de uma madeira finíssima que não existe nos Estados Unidos. Está lá. Está lá. Quem quiser viajar para o Novo México e ver nesse convento, essa madeira não existe nos Estados Unidos. É uma escada construída por uma arte de arquiteto muito boa. É uma escada assim, caracol, que leva ao coro. E essas irmãs, essas religiosas, sempre atribuíram esse milagre a São José, que foi o mesmo São José, o carpinteiro que construiu sem pregos uma escada com madeira que não existe nos Estados Unidos. Com isso, eu vos deixo a minha bênção. Fiquem com Deus. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.